Queridos, hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que nós iniciamos esse mês, quando nos propomos a falar sobre as boas novas do Evangelho de Jesus. A ideia era falar que nós temos boas notícias. E essas boas notícias dão conta de que Jesus, Ele é a resposta de Deus para o dilema da humanidade. E esse foi um desafio para nós podermos falar sobre isso. Nós estamos encerrando hoje essa série, mas próxima semana nós iniciamos uma outra série de mensagens, onde nós vamos falar sobre discipulado. O nome da série será Lado a Lado, o caminho do discipulado. Nós entramos num outro eixo do nosso ano, né? Nós começamos falando sobre a nossa relação, estávamos agora no último eixo falando sobre a nossa relação com o Senhor, né? Com o Evangelho, com a graça. Agora nós entramos nesse eixo de eu e o outro, né? Como é que essa relação da caminhada de fé, não só com Deus, mas agora, não só com a cruz, mas agora com o outro, como é que se dá isso? E no mês de maio nós vamos estar falando sobre discipulado, no mês de junho nós vamos estar falando sobre igreja, né? Será que igreja é importante mesmo? A gente precisa de igreja num mundo tão louco como o nosso? Que diferença faz uma igreja a mais ou uma igreja a menos? Então essas serão questões que nós estaremos tratando durante esse tempo que vamos estar refletindo sobre eu e o outro. Mas nós vamos pensar hoje na conclusão dessa série, e o meu tema para hoje foi o seguinte: temos uma boa notícia, não somos deuses. Temos uma boa notícia, nós não somos deuses. E por que isso é importante? Porque a lógica da queda lá no Éden é a lógica de que nós podemos ou poderíamos ser como Deus. Esse é o grande conflito que a serpente pôs no coração da humanidade e parece que não saiu mais, como um vírus está lá. E não importa, às vezes, ou praticamente não importa, ou nem sempre o fato de você pertencer a Jesus, de você confessá-lo como Senhor, e em algum momento não surja e não venha esse pensamento, essa ideia de que nós podemos ser como Deus, porque o modus operandi do diabo é o mesmo, e não importa a época, a conversa dele sempre vai ser a mesma. Então isso é muito desafiante para a gente. Ora, nós vamos ver alguns textos bíblicos hoje. Vai ser uma mensagem onde nós vamos ler alguns textos bíblicos. Mas o que é importante é que através da análise, por exemplo, do estudo, da compreensão das tentações de Jesus, partindo daí, nós percebamos como o diabo, ele tenta a humanidade a viver numa completa independência de Deus. E isso, de alguma maneira, contrastando com a soberania e a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Isso é desafiante demais. Porque nós cremos e sabemos quem é Jesus. Nós sabemos da sua autoridade e poder. Ainda assim, o inimigo das nossas almas, da nossa vida, ele continua tentando
dizer que nós somos capazes de dar conta da nossa própria vida. Ele continua dizendo que, de alguma maneira, nós podemos enfrentar a vida a partir de nós mesmos, da nossa capacidade. Então, a ideia é que hoje à noite, dessa manhã, nessa nossa conversa, esse papo, essa conversa que nós vamos ter hoje, ele nos ensine a discernir as tentações que nos afastam de Deus e a confiar em Cristo como Senhor soberano em nossas vidas. A ideia é que nós possamos sair daqui com mais esperança e forças para enfrentar as provas que surgem o tempo todo. Como ser, de fato, um cristão completamente dependente do Senhor? Como viver essa dependência total dele? Ora, as tentações que nós enfrentamos, elas são estratégias antigas do inimigo que sempre vão apelar para o nosso desejo de independência. Eu quero focar aqui antes de continuarmos. Você e eu temos um desejo, um sonho por independência, por autonomia. Você vai perceber isso em todos os níveis de relacionamento, de empreendimentos da sua vida. Queremos ser autônomos no trabalho, queremos ser autônomos na nossa casa, na nossa família. Nós queremos independência. Nós não queremos que nada nos afete, ou nos controle. Vejam só, o que é o pecado, ou a prática do pecado, ou pecar, do que o fato de que o pecado é o meu desejo de tomar as decisões a respeito de determinado assunto, ou determinada coisa que eu queria realizar, a partir da minha própria força. O pecado é esse, é dizer, eu dou conta. Há um vazio no meu coração, emocional, então eu posso ir à pornografia para saciar essa sede. Isso é independência. Isso é não depender de Deus. Eu estou frustrado com uma pessoa, então eu vou passar a minha vida inteira buscando arruinar a vida dessa pessoa. Tem algo que não está bem, então eu me desvio do alvo, que é Jesus, e busco tomar as minhas próprias decisões, para que assim eu me sinta saciado, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta satisfeito. Se Deus não deu conta, se Deus não resolveu, se Deus não agiu, então o que é que eu faço? Eu resolvo, eu dou conta. Deus é sempre o Deus das causas impossíveis. Das causas possíveis eu dou conta. Deus é Deus sempre daquilo que eu não consigo dar conta. Daquilo que é possível dar conta, eu controlo. E essa relação com Deus, ela é muito caótica, porque ela gera uma falsa sensação de que, na verdade, é Deus quem está me ajudando com tudo isso. No entanto, eu preciso entender que Cristo, Ele mostra como nós podemos resistir, como nós podemos enfrentar, resistir à tentação, e nos lembra da importância de depender dEle em todas as áreas da vida. Não há uma área
um aspecto da nossa existência da qual o Senhor não deva ter o total controle, o total domínio. Cristo Jesus é o novo Adão, que resistiu às tentações e estabeleceu um novo caminho de obediência e de submissão ao Pai. E isso acontece porque ele vai mostrando que a verdadeira vida está em uma completa dependência do Pai e não em nossa própria força. Como nós percebemos isso? Essa total dependência. Ora, o que é a tentação, senão o convite a viver em completa independência de Deus? Mas é Jesus que vai nos dando o exemplo a viver em humildade e independência necessária, que se torna necessária para a verdadeira vida espiritual. Se nós queremos uma vida espiritual, frutífera, uma vida relevante, nós precisamos entender e assumir que nós não conseguimos dar conta. Porque se não houver isso, a nossa caminhada vai ficando difícil. Então, é a partir dessa reflexão que eu quero convidar vocês a observarem os textos bíblicos que nós vamos passear por hoje. Primeiro é Gênesis 3, de 1 ao 6. É o texto que fala sobre a queda. E veja só, ele diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis capítulo 3, versos do 1 ao 6. E ele perguntou à mulher, e ela, a serpente, perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mentira, né? A mentira. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Tem palavra mais afável que essa? É um convite a ser independente de Deus. Sabe esse Deus que criou vocês? Sabe esse Deus que fez vocês? Que fez esse jardim maravilhoso? Sabe, Ele tem medo de vocês. Ele quer prender vocês. Ele quer que vocês fiquem dentro de um cercadinho dele. Na verdade, se vocês comerem desse fruto, como ele, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, e aqui é importante, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. A nossa jornada começa aqui. O nosso dilema começa aqui. O diabo, ele seduz Eva, apelando para seu desejo de independência, sussurrando a ideia de que ela pode ser como Deus. Qual é a ideia? Porque você vai viver aqui,
subjugado a esse Deus, e mesmo num ambiente completamente propício à completa e total felicidade, porque você está diante de Deus. Há um teólogo que, Gerhard Voss, ele vai dizer que essa proto-redenção, né? esse momento que antecede todo o processo redentivo com a promessa, Gênesis 3,15, a promessa, o processo que Deus vai estabelecendo com Abraão, com os pais lá do Antigo Testamento, então tudo mais, ele vai seguindo esse processo. Antes disso, antes de todo esse movimento eterno de Deus na história, ali no início, o que ele diz é que aquela relação de Adão de Eva com Deus era um tempo probatório, né? Não havia uma certeza muito grande se eles precisavam cumprir uma etapa importante para poder chegar de fato e se tornarem assim aqueles seres humanos que iriam habitar toda a terra. Mas enfim, o fato é que caíram. O fato é que eles disseram para si mesmos: podemos ser como Deus. Nós ressaltamos, queridos, que a estratégia de Satanás de desviar nosso coração da dependência de Deus, levando-nos a acreditar que poderíamos encontrar sabedoria e satisfação por nós mesmos, ela continua muito forte hoje. Nós não somos em muita coisa diferente do primeiro casal. E dá para perceber isso nas questões mais simples da nossa vida, nas decisões mais simples que tomamos. Todos os dias, irmãos, todos os dias, nós somos tentados a viver a nossa vida independente de Deus. E acredite, até mesmo aquelas ações e atitudes que você julga ser espiritual, podem ser atos de completa independência de Deus. Tem coisas que nós fazemos como se estivéssemos dizendo que estamos fazendo para o Senhor, quando na verdade estamos fazendo para nós mesmos. E quando nós fazemos aquilo que estamos dizendo está fazendo para o Senhor, mas estamos fazendo para nós mesmos, é desejo de independência. É o desejo de dizer assim: estão vendo o que eu fiz? Olha as cadeiras que eu comprei. Está vendo aquele quadro? Foi eu que coloquei. Está vendo a pintura dessa parede? Foi eu que fiz. Está vendo a construção desse prédio? Eu participei dela desde o início. Eu estava lá nos fundamentos. Me respeitem. Me honrem. Porque olhe a minha vida, olhe a minha história. E pior, é que essa sociedade moderna que nós estamos vivendo, que tem apelado cada vez mais para uma vida de independência, de um individualismo cada vez mais aflorado, uma necessidade muito grande de sermos amados, de sermos vistos e percebidos. Há um vazio enorme no coração da humanidade hoje, que é de ser percebido. E nós estamos vivendo isso de uma forma tão louca, tão desesperada, que estamos vivendo num tipo de sociedade que nos tornamos cada vez mais violentos, porque nós queremos que as pessoas nos vejam. Nós queremos ser aceitos, e às vezes, não sendo aceitos, o que é que nós fazemos? Partimos para a violência.
Se a minha ideia não funciona, partimos para a violência. Eu estava essa semana, como vocês sabem, eu tenho dito aqui muito para vocês, né? Nós vivemos numa sociedade onde a informação da violência, ela gera dinheiro, ela gera lucro, ela monetiza as redes sociais. Então, quanto mais violência, né? Quanto mais você estiver próximo da notícia, do nascimento da notícia, né? Mais você tem seguidores, mais você tem gente seguindo. Não sei se vocês perceberam, mas há uma febre, inclusive, de pretensos repórteres de últimas notícias aqui nas redes sociais, né? Eu conheço um bocado, tem gente até que foi dessa igreja aqui, que agora virou repórter de última notícia, né? E os caras estão enlouquecidos em busca de tudo que é miséria, né? E me perdoe quem gosta e quem assiste, quem curte, mas a sensação que você tem é de urubus em carniça. Estão lá procurando má notícia o tempo todo. Irmãos, violência, má notícia, gera audiência. Má notícia gera audiência, a gente gosta. E o pior de tudo é que a má notícia agora, ela não só gera audiência, ela monetiza. Ela gera lucro. Você ganha dinheiro com a violência. E não importa de onde venha. Então nós vamos vivendo essa sociedade enlouquecida. E nós queremos cada vez mais ser percebidos, ser vistos, ser notado. E é difícil lidar com isso quando nós olhamos, por exemplo, para o que Adão e Eva disseram. Então, o diabo está o tempo todo lá no nosso ombrozinho, dizendo assim, olha, sabe, tá legal, continua aí fazendo o seu devocional, continue fazendo o tempo com Deus, a sua oração, continue fazendo, indo à igreja, continue se relacionando com seus irmãos, continue fazendo tudo isso, mas você sabe que no final das contas, se você não der prumo à sua vida, ninguém vai dar. E nós vamos vivendo esse vazio, essa busca incessante por satisfação o tempo todo, acreditando na promessa de que nós somos deuses, de que nós temos controle, de que nós damos conta das coisas. E o mais frustrante é quando nós descobrimos que não damos conta. Porque aí vamos procurar um culpado. E às vezes o culpado é Deus. Às vezes o culpado é Deus. Por que Deus é o culpado? Porque eu, no meu desejo de ter controle e satisfação, eu o elegi como meu servo. E uma hora em que ele não me atende, eu fico frustrado. A minha capacidade de influência e a minha capacidade de manipulação da divindade não funciona. Eu não consigo controlar Deus. E aí eu me frustro. E eu me frustro porque alguém disse isso para mim. Porque alguém disse que eu poderia ser o que eu quisesse, ter o que eu quisesse, andar onde eu quisesse, falar como eu quisesse, e não dá. E não dá. Porque essa foi a promessa que a serpente contou para Eva e Adão lá no início. Então eu ressalto mais uma vez, a estratégia do diabo, ela continua a mesma, que é a desviar o nosso coração, dizendo que nós somos completamente independentes de Deus. E vai nos levando a acreditar cada vez mais que podemos dar conta de tudo. Nós não damos conta. E aí vem um segundo momento. E aí veja,
Se você ler Gênesis 3, e você dá um salto para Mateus, capítulo 4, tentação de Jesus, você vai descobrir que o método do diabo é o mesmo. Inclusive, ele usa isso com Jesus. Então vamos lá, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 10. Veja só o que diz o texto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, né? Marcos, o Evangelho de Marcos diz que ele foi impelido, né? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não sei por que eu me lembro de Eva. Acho que dá para matar a fome com ela. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te, né, daqui para baixo, porque está escrito. O diabo é impressionante, né? Usando a própria escritura para tentar, manipulando evidentemente. Porque está escrito, ele dará ordens a seus, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Você acredita que se Jesus tivesse saltado do pináculo do templo de Jerusalém, Deus não iria mandar anjos para segurar ele? Deus iria mandar anjos. E se os anjos seguram Jesus, que não era um fantasma, que não era um ser sobrenatural, era um homem, carne e osso, sujeito à gravidade, e se ele cai dali daquele pináculo do templo, ele se esmaga no chão. Então Deus permitiria que seu filho se esmagasse no chão, ou morresse antes do tempo? Deus iria mandar os anjos e iria segurá-lo. Agora você imagine Jerusalém, o lugar central da adoração, o lugar onde todos estão reunidos para adorar, olham e vê aquele ser humano caindo do céu e os anjos sustentando ele. O que é que ia acontecer? É o Messias, é o Senhor, fora de tempo. E todos olhariam para Jesus e diriam: que é isso? Você já imaginou Jesus assumindo essa posição? Você percebe que o diabo, ele está o tempo todo nos tentando, dizendo assim: seja visto. Para que ficar escondido? Para que você ficar dizendo: não contem nada do que eu estou fazendo com vocês? Não esmaguem a cana, nem apague a que fumega. Continuem sendo, vá ser visto, ser percebido. Deixe as pessoas curtirem o que você faz. Seja visto pelo povo. Imaginou Jesus caindo do templo ali e sendo segurado? Acabou-se cruz, acabou-se redenção, porque agora nós tínhamos o Messias aonde? No trono, cara. O diabo não é besta, gente. Ele sabe onde nós somos mais fracos. Ele sabe aquilo que nos seduz. Aí veja só. Diz que Jesus disse para ele, né? Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo, não satisfeito, depois de tudo, levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse:
tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Diz que Jesus respondeu então a ele: retire-se, ou retire-se, de mim, Satanás, retire-se de perto de mim, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele você presta culto. O diabo, evidentemente, tenta passar a ideia de que ele é alguém a quem Jesus pode adorar, mas a tentação em si, ela é muito boa. E cá para nós, tem um bocado de nós evangélicos que não resiste muito a essa tentação, não. Tem muitos de nós que está muito interessado nos reinos deste mundo, na fama deste mundo, na sabedoria deste mundo, no conhecimento deste mundo, nos interesses deste mundo. Tem muita gente interessada em viver, essa experiência maravilhosa de ter coisas. E crente adora botar Jesus no meio na hora de querer coisas. Eu não sei se vocês já viram uns memes, eu acho engraçado essas coisas, nas redes sociais. Eu acho que eu pago rede social só para ficar rindo com as besteiras, que as coisas sérias para mim não são sérias, e as coisas engraçadas pelo menos vale o dinheiro que você paga. Mas tem umas muito engraçadas. Você já viu o cara dizendo assim, passando de frente a uma concessionária, aí tem lá uma promoção de um carro novo, custando tanto, financiado em 48 vezes, e aí você olha aquele carro e você diz assim: eu vou comprar, se Deus quiser Ele vai me ajudar. E aparece Jesus: seu desgraçado, de novo você me metendo nas suas besteiras. Aí bate no cara, saia daqui, eu não me meta na sua, faça sozinho, não é? Parece que a vida da gente é meio assim, O pior é quando você vê essa mentalidade tomando conta dos crentes. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui, vocês já sabem, e assim, eu não tenho um compromisso, eu sou pastor dessa igreja, eu evito falar coisas sobre igrejas que não são a minha. Eu não sou pastor de outras igrejas, e nem sou pastor de outros pastores, e nem sou mentor de outros pastores. Eu pastoreio essa igreja. O que eu falo aqui, eu falo para a minha congregação, eu falo para a minha igreja. Evidentemente que o fato de estarmos transmitindo, isso ultrapassa as barreiras desse espaço, mas o meu cuidado pastoral é com a comunidade que o Senhor tem me dado para pastorear. E o que eu falo aqui, eu falo sempre como uma preocupação minha, quando eu vejo que depois que termina o culto, vocês estão livres para saírem, fazerem a vida de vocês como vocês quiserem. Não há ninguém monitora a vida de ninguém aqui, Então a minha preocupação é que nós somos seduzidos o tempo todo por tudo que acontece aí fora. Mas veja só, tem algo que para mim é escandalosamente frustrante. Quando você vê um líder evangélico, que se diz líder evangélico, ir para a televisão e para as redes sociais dizendo que vai fazer uma campanha pedindo dinheiro para comprar um jatinho, porque o seu está velho, quando parte da congregação dele não tem dinheiro nem para andar de ônibus. Você vai me dizer que isso não me choca? Que isso aí é muito natural, é normal. Não, não é normal. Irmãos, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, entrou dentro de Jerusalém montado num jumento emprestado. Não houve louros, não houve nem peças adornadas para dizer: ora, hosana, hosana, ele que vem do Senhor. Não teve nada disso. O que teve foi palmeira, mato.
Aí nós estamos achando agora que nós somos as criaturas mais importantes do mundo, porque eu preciso viajar de ponta a ponta do país para poder pregar o Evangelho. O Evangelho não precisa de uma pessoa, o Evangelho precisa que uma pessoa multiplique a verdade numa, que multiplique noutra, que multiplique noutra. E foi assim, sem jatinho, sem avião, sem navio, sem embarcação grande, que o Evangelho ultrapassou as eras e chegou até nós hoje. Simples, irmãos. Jesus diz, é simples. O Evangelho de Jesus é simples. É um corpo partido, é um sangue vertido. Quem quer caminhar com Jesus ou caminha desse jeito vai ter muita dificuldade, gente, porque vai viver uma ilusão. Uma ilusão. O que nós destacamos aqui é a confiança de Jesus diante da tentação de Satanás na palavra de Deus. Em quem Jesus confia? Jesus não confia no sinédrio, Jesus não confia no templo, Jesus não confia no sumo sacerdote, Jesus não confia nos doutores da lei, Jesus confia nas Escrituras. Sua palavra é a única coisa que me dá a certeza e a garantia de que dá para caminhar bem, feliz, satisfeito e com esperança. Então o que nós destacamos é isso. Jesus enfrenta o diabo lá no deserto com a palavra. Quando você estiver diante da voz do diabo dizendo para você assim, vai lá, cara, te arrisca, vai dar certo, passa por cima de todo mundo. Olha, aproveita a vida, você merece, você nasceu para brilhar, você é luz, vai lá, cara, vai. Cuidado, nem sempre funciona desse jeito. E aí eu vou para o terceiro, penúltimo texto, que está lá em Colossenses, que está lá em 1 João 2, do 15 ao 17. Você vai ver na lógica, Éden, o diabo, a serpente, Jesus. Agora veja só o que João diz, lá em 1 João, capítulo 2, 15 ao 17, texto muito conhecido de todos nós. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o que é que tem? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Essas coisas não provêm do Pai, provém da serpente, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo. A ideia aqui é de amar essas três coisinhas que ele coloca aqui. Como ele interpreta o mundo, não é só o mundo não é o mundo de pessoas, mas é o mundo sistema, esse sistema que vai nos engolindo o tempo todo. Como é que funciona este mundo, né? Este mundo que nos engole, ele apela para a nossa carne. Apela, comprem, tenham, saciem-se. Deus é o Deus do ouro e da prata. Você não é cauda, você é cabeça. É isso a interpretação que o mundo dá. Que você pode, que você consegue, que você vai se saciar. Chame Deus que Ele lhe ajuda.
Ponha Deus debaixo dos seus pés, subjugue Ele aos seus caprichos e paixões, e você vai ter um servo poderoso a seu favor. Irmão, indiretamente é isso que a gente faz o tempo todo. É que o mundo faz o tempo todo. Vocês já perceberam? Gente, deixa eu repetir mais uma vez. Eu sempre vou estar repetindo essas coisas aqui, porque é o que está na moda, é o que está acontecendo mesmo. É muito engraçado, gente, você ver. É muito engraçado você ver as pessoas que talvez tiveram alguma história com a igreja evangélica no passado, ou com alguma igreja evangélica. É muito interessante você ver todos os segmentos das redes sociais, de trabalho, de empreendimento. O cara está fazendo as maiores barbaridades do mundo. O que é que ele faz? Ele ora. Ele agradece a Deus. Vocês viram, eu contei para vocês aqui, não foi semana passada? Eu acho que eu contei aqui para vocês a história do casal advogado lá, que orava com o dinheiro, eles eram agiotas. Aí eles pegavam o dinheiro da agiotagem, o dinheiro que eles iriam emprestar, e orava, e dizia assim: Senhor, que o Senhor manda em dobro, aquela coisa toda. Aí mandava. As pestes são tão desgraçadas que, até sendo independentes, botando Deus para fazer as coisas, orando a Deus, eles ainda se colocam como os resolvedores das questões, eles se colocam como os policiais do negócio. Aí eles vão lá orar: Senhor, abençoa esse dinheiro, abençoa tudo isso aqui. Aí emprestava o dinheiro para o povo, emprestava o dinheiro. Aí o cara que pegava o dinheiro emprestado não tinha dinheiro para pagar. Aí mostrou o vídeo, gente, o cara com um porrete na mão, batendo na cabeça das pessoas que estavam devendo a ele. Ele orou antes. Você percebeu? E isso é um grupo que usa Deus para ser a resposta para as coisas que eles colocam na vida. Você já vê hoje, você vê atriz pornô botando música evangélica e agradecendo a Deus pelo dinheiro que tem ganho na pornografia, na prostituição. Você vê uma cantora que está despontando num palco com a garrafa de tequila derramando de goela abaixo, mas no outro dia ela está cantando uma música, agradecendo a Deus pelo sucesso que ela tem. Dá para diferenciar as coisas? Não dá, irmão. Não dá para diferenciar entre nós, os crentes aqui, que estamos aqui levantando as mãos, chorando, cantando. Mas amanhã, quando tivermos, seja no mercado de trabalho, seja na escola, seja onde for, temos uma tremenda dificuldade de dar testemunho ético, moral, nas nossas famílias, nas nossas casas. Compramos qualquer sedução, acreditamos em qualquer promessa. Você já imaginou a quantidade? Outro dia eu estava vendo uma pessoa evangélica que foi política aqui no nosso estado, ela muito frustrada com a falta de unidade dos políticos, né, evangélicos aqui na nossa cidade. E ela dizendo que achava que os políticos na nossa cidade, evangélicos, precisavam se unir mais. Aí ela diz assim: aí é um problema, porque aí todo dia, toda eleição, surge mais um candidato, surge mais outro candidato. A ideia do exclusivismo, né? De um nicho ali que precisa manter-se o tempo todo. Aí ela dizendo isso, ela diz: os evangélicos são muito desunidos. E eu pensando comigo ali: louvado seja Deus, porque na política nós crentes somos desunidos. Louvado seja Deus, porque na política há essa diversidade, essa pluralidade, há espaço para outras coisas. Porque eu não acredito no que essa mulher está dizendo, eu não compactuo com o pensamento dela, eu não entendo isso que ela está dizendo como sendo evangelho. E eu fico imaginando se todos nós evangélicos políticos, que se metessem em política partidária, pensássemos exatamente como ela, seríamos um caos, seríamos uma destruição para tudo que você possa imaginar de bem.
Nós queremos isso. Nós queremos estar nesses espaços, nós queremos ser as vozes ouvidas. Não amem o mundo, porque nesse mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, cuidado onde você põe os olhos. Antigamente, quando pregava, eu dizia assim, tem uma canção infantil, acho que quase não cantam mais hoje, né? Tem uma canção infantil que ela serve muito para crente, viu? Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, pezinho, onde pisa. Né? A ideia não é você ter controle das pessoas, mas a ideia é avalie-se a si mesmo o tempo todo. Reavalie a sua vida. Ora, talvez, queridos irmãos, aqui, o que nós precisamos entender é que as atrações do mundo são fugazes e dirigem nossas afeições para longe de Deus. Os nossos desejos não podem ser tomados e controlados pelo mundo. E este ponto nos alerta contra o amor pelo mundo, que apela no nosso desejo de independência, o tempo todo. Ser independente de Deus, desejar as coisas, querer as coisas, a rivalidade de Deus. E aí eu vou concluir essa mensagem com Colossenses 1, 15 a 20. Nós não somos deuses. As coisas que há no mundo só perturbam a nossa mente e o nosso coração, mentem para nós, não refletem a verdade. Então, qual é a verdade, qual é a boa notícia e onde nós encontramos a verdade de Jesus? Eu quero convidar vocês então para lermos, para concluirmos essa conversa lá em Colossenses 1, de 15 ao 20. Diz o seguinte: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo, com o próprio Deus, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus e aleluia. Você nem precisa de muita explicação. Eu sirvo a um Deus, e mesmo há dias que eu quero ser independente, sim. Há dias que eu quero dar conta da minha vida. Quando alguém faz uma raiva a mim, eu revido na hora, é eu dizendo assim: Senhor, deixa comigo, isso aqui eu resolvo. Não precisa se meter nisso aqui não, Senhor. Quando alguém faz algo que eu não gosto e eu vou lá, quando, sei lá, eu e Michelina, a gente se desentende, que não são poucas as vezes, né? Então, quando a gente se desentende com uma coisa ou outra, a gente está lá, cada um emburrado, com a cara chateada, né? Quando o Michelino está dando uma opinião de uma coisa, aí eu vou lá e me meto, ela diz: você não deixa eu falar. E sai com raiva. Aí você fica dizendo: eu vou dizer umas verdades para ela. Às vezes a sua verdade é uma bobagem sua, mas enfim, o fato é que parece que a gente fica o tempo todo dizendo para nessas coisas, dizendo: Senhor, isso aqui deixa que eu controlo. Isso aqui deixa que eu resolvo. O Senhor não precisa se meter nisso não. Entendeu? Aquele fruto do Espírito que é o amor, que gera todas aquelas outras coisas, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aquilo ali, eu vou evoluindo. A gente tem essa coisa, tem crente agora que tem esse negócio. Estou evoluindo. Não.
nós vamos nos santificando, e nós vamos a cada dia reconhecendo que somos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós tiramos o véu que Moisés colocava para dar ideia de que ele tinha luz, e nós permitimos que a imagem de Jesus se forme em nós. E essa imagem vai se formando, e cada vez que você chega no espelho, você vê que é uma diferença, há algo novo, Deus vai limpando. Você não precisa evoluir, você precisa de purificação, eu preciso ser purificado. E é a palavra de Deus que me ajuda a entender quem eu sou e a eliminando de mim essas coisas da velha natureza. É a palavra de Deus que vai se revelando no meu coração a cada dia. É o Espírito de Deus que vai me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que vai me moldando, como pegando barro e refazendo de novo. Tem hora que parece que está pronto, aí Ele amassa de novo e refaz de novo. Irmãos, ao longo dos meus 50 anos, quantas vezes Deus não me amassou? E quando eu estou de nariz empinado, como dizia Deus com o povo de Israel, povo de dura cerviz. Você sabe o que é um povo de dura cerviz? É um povo que não inclina o pescoço. É um povo de pescoço duro. Gente que não se inclina. Às vezes nós estamos assim, ó, inclinados, resistentes. Interpretamos isso como poder, como estar por cima. Não. Isso é a mentira que o diabo conta, de que eu e você podemos ser deuses e dar conta das coisas. Nós não damos conta de nada, de nada, de nada. Acredito que eu estou dizendo para você, eu e você não dá conta de nada. A boa notícia é que temos em Cristo Jesus a verdadeira esperança, uma vez que Ele é o verdadeiro Deus. Então, quando você entrar na crise da independência de Deus, olhe para Jesus. Ele é a cabeça. Eu quero ler de novo esse texto. Quando você tiver com crise de independência, você tiver com raiva, irado, chateado, falando mal dos outros, vomitando tudo, sabe, quando você tiver irado, quando você tiver com vontade de fazer o mal, quando você tiver com vontade, às vezes, de fazer o bem, mas pensando em você mesmo, quando essa crise de independência vier, aí você olha assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Você e eu fomos criados para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, e Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo entre eu e Deus, de quem eu quero independência, paz, pelo sangue dele derramado na cruz. Você quer paz com Deus? Lembre-se, só em Jesus, só dependendo dele, só diante dele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar?